Olá, vamos ver aqui chegando aqui no YouTube, chegando aqui no Instagram, para seguir hoje a nossa conversa sobre a questão dos sintomas, do desequilíbrio interno. Meu nome é Jorge Knack, eu falo sobre o assunto da psicologia do yoga como um todo. Yoga é um conhecimento que trata da mente, e aí, pegando essa perspectiva, a gente vai tentando entender um pouquinho sobre os vários aspectos desse conhecimento, desse sistema, ou como é colocado dentro do sânscrito, tradicionalmente, este Darshana. Então a gente fala sobre Yoga Darshana. Então vamos aproveitar um pouquinho para entender um pouco o que significa isso, esse assunto que a gente está sempre abordando aqui, que é o Yoga Darshana. É bem interessante a gente conhecer. Então, boa noite, Cláudia, ali no YouTube, boa noite, pessoal que está chegando aqui no Instagram. Hoje eu gostaria que vocês tivessem também a participação, colocando comentários de vocês, para a gente poder interagir um pouco sobre esse assunto. É um assunto que a princípio ele parece simples quando a gente olha rapidamente, mas tem muita relação com vários aspectos desse conhecimento, dessa prática chamada yoga. Então, o assunto é a inquietude física, a instabilidade física, a agitação física. Então, pegando principalmente esse ponto do corpo. Então, isso é um dos sintomas da perturbação. E é por aí que a gente vai conversar sobre yoga hoje. E vamos começar, como sempre, a partir do Yoga Sutra. Esse texto que é a grande escritura, onde consta uma das melhores organizações desse assunto, que é o yoga. O Yoga Sutra é a escritura principal para os grandes mestres da tradição do yoga na Índia. Então vamos cantar um pouquinho, fazer um canto dos primeiros versos ali do Yoga Sutra e depois de alguns também que tem relação com o nosso tema de hoje. Então vamos lá. Primeiro, lembrando dos professores dessa tradição, os professores Krishnamacharya e professor Tekavedikacharya, que é a linhagem que eu sigo. Namo Namo Shri Krishnaya Namo Namaha. Namo Namo Shri Deshikaya Namo Namaha. Os versos, então, do Yoga Sutra. Atha Yoga Nushasanam. Esse primeiro verso que fala sobre o processo de aprendizado de Yoga, que é um conhecimento experiencial, porque ele trata do meu sistema. Portanto, eu posso entrar em contato com esse conhecimento, posso sentir esse conhecimento em mim. Ele está tratando de mim mesmo, do meu sistema. Não é algo teórico, não é um objeto externo a mim. Yoga Chitta Vritti Nirodhaha. E esse segundo verso, ele diz o que é yoga. Resumindo e levando em consideração todo o ensinamento que vem depois, nós podemos dizer que yoga é uma profunda liberdade, uma liberdade interna. Tada drashtuhu swarupe avasthanam. Quando a gente consegue se estabelecer em nós mesmos, não ser afetado por aquilo que é de uma natureza diferente da natureza do que nós somos feitos, nós então podemos realizar o propósito da condição humana, o propósito da nossa vida. Vritti sarupyam itaratra. E esse verso, então, que é o quarto verso do Yoga Sutra, ele diz que quando nós nos misturamos às circunstâncias, ao que está à nossa volta, e nós esquecemos de nós mesmos, ali começa um processo de profundo sofrimento e perturbação para nós e também para quem está à nossa volta. Abhyasa vairagyabhyam tannirodhaha. Qual é a forma de alcançar yoga? A forma de alcançar yoga é unindo
um esforço muito específico que é ensinado passo a passo e também uma capacidade de se desvinculando daquilo que é velho, que não faz mais sentido para nós, para que o novo ele possa encontrar o seu lugar nessa construção que vem de muita consciência, de muito estudo. E vou cantar um verso agora também sobre o assunto que nós estamos estudando, que é o sofrimento e os seus sintomas. Heyam dukhamanagatam. Esse verso diz que o que a gente pode fazer é procurar reduzir ou eliminar sofrimentos futuros. O que está aqui hoje, ele foi criado a partir de certas circunstâncias, e o que a gente tem que fazer agora é trabalhar nas causas para que o sofrimento futuro não venha. A gente está falando nesses últimos encontros, a gente está falando sobre os conceitos de dukkha, sofrimento, daurmanasya, que é o pessimismo, angamedjayatva, que é uma instabilidade física, e shvasa prashvasa. Shvasa prashvasa é um padrão perturbado da respiração. Então, sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. Então, temos aí alguns assuntos para ir tratando ao longo desse mês de setembro. Esse mês de setembro, então, a gente está pegando cada semana para tratar um desses assuntos, sofrimento emocional, o pessimismo, essa perturbação física e a perturbação respiratória. Hoje a gente vai focar na questão física. Então, o que é esse conceito que é trazido, que é colocado como um dos sintomas do nosso desequilíbrio? O que é esse conceito e como a gente deve entender ele, Então vamos começar por uma questão aí que está muito presente, eu acho, dentro do nosso olhar mais moderno sobre yoga, que é relacionada à questão física, que é a prática de asana. O que é a prática de asana que as pessoas tanto falam hoje em dia? A prática de asana é uma parte da prática formal do esforço que é feito através do yoga, que lida diretamente com o nosso corpo físico. O conceito de angamedjayatva, que é uma das perturbações relacionadas ao nosso desequilíbrio, esse conceito de tremor e instabilidade física, ele está diretamente relacionado ao conceito de prática de asana. Por quê? Porque o oposto de angamedjayatva, ou seja, o oposto desse processo de perturbação corporal, é angastyryam. Angastyryam significa uma estabilidade, uma firmeza do próprio corpo. Então, como é que a gente pode pensar sobre isso? Vamos conversar um pouquinho sobre a questão de como o exercício, o movimento, o trabalho com o corpo, ele vai afetar essa inquietude, ou essa perturbação física. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que o Yoga Sutra, que é essa principal escritura do yoga, ela tem também a apresentação da prática de asana, porém, a apresentação da prática de asana, dessa prática física que tanto é falado hoje em dia, ela ocupa um espaço muito pequeno dentro do Yoga Sutra. Por que isso? Porque de tudo que ocorre em termos de perturbação no nosso sistema, a parte física é a parte mais aparente, a parte mais de fora, é onde, digamos, a gente vê as coisas estourarem, porém, a fonte dos nossos maiores problemas, das nossas maiores perturbações, ela, muitas vezes, na maioria dos casos, não está no próprio corpo físico. A gente tem como fonte das nossas perturbações o nosso próprio estado mental, a nossa própria respiração, que também é afetada pelo nosso estado mental, os nossos relacionamentos, a nossa realização no trabalho, a nossa realização no relacionamento mais íntimo, na família. Então tudo isso conta demais para um estado de saúde física também. A alimentação, obviamente, também. Ou o quanto de exercícios físicos a gente vai fazer que está mais diretamente relacionado à questão física. Então tem um campo muito grande de coisas
que vão estar sendo tratadas dentro do Yoga Sutra, que tem relação com a construção de equilíbrio ou desequilíbrio. Se a gente olhar apenas para a parte física, a gente vai estar vendo apenas uma partezinha pequena ali da frente, né, que é o mais evidente, a gente vê acontecendo ali, mas muitas e muitas vezes a fonte não é aquela. Então não adianta a gente ficar lidando só com o corpo físico, achando que a partir daquilo a gente vai conseguir o equilíbrio, né? É como a gente colocar uma pomadinha em cima da espinha, achando que aquilo vai curar a espinha. Não vai curar a espinha, né? Vai ficar só menos visível, né? Menos evidente. Mas o problema vai ter que ser tratado de uma outra forma, não só tapando ali a superfície, né? Então, é importante o trabalho corporal, é importante o trabalho físico, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas a gente tem que conseguir entender outras coisas que o yoga vai estar tratando. Então, vamos lá. Primeira pergunta, né? Tem uma perguntinha aqui, né? Qual o capítulo que fala mais? Que fala mais do asana? O capítulo que vai falar da prática de asana no Yoga Sutra é o capítulo 2. Vocês vão ter alguns versos que falam sobre essa prática física. Né? O Yoga Sutra como um todo ele tem quase 200 versos. Tá? E a gente tem lá no capítulo 2, dos 4 capítulos, no capítulo 2, a gente tem um conceito que aparece que é asana é stiram e sukham. Então é stira sukham asanam. Depois a gente tem prayatna shaitilya ananta samapatibhyam, que é a forma como a prática de asana deve ser conduzida. E depois a gente tem o efeito disso, dvandvana bhigataha, que é o resultado desse processo da prática de asana. Ali a gente tem 3 versos. Então, em quase 200 versos de uma escritura, nós temos ali 3 versos que falam diretamente sobre prática de asana. Então, quando a gente olha para isso, né, a gente vai ter que pensar assim, bom, a prática de asana faz parte, ela faz parte. Então, se a gente tem tanto interesse, né, apesar de a gente estar dando uma importância até excessiva à prática física hoje em dia, é uma característica da nossa cultura, que é uma cultura muito estética, né, olha muito para o lado de fora, né, mas ela precisa ser feita também, ela também tem a sua importância. Mas vamos cuidar para não entrar em armadilhas, achando que isso sendo feito, a gente vai estar resolvendo coisas mais profundas. Então a gente cuida disso e vai prestando atenção para cuidar cada vez de algumas coisas a mais para ir ampliando esse processo de melhora e esse processo de cura. Né? Então, quando a gente está olhando para a prática de asana, a gente vai ter que pensar assim, ela é um exercício físico? É ou não é? Podem ficar à vontade para colocar as impressões de vocês e eu vou estar comentando, dando aqui a minha opinião a respeito disso. A prática de asana, ela não é apenas um exercício físico, mas ela é também, sim, um exercício físico. Né? Ela também pode ser colocada dentro desse grupo. Se a gente colocar ela dentro desse grupo, né, a gente vai pensar da seguinte forma. Ela, na verdade, mesmo sendo mais do que um exercício físico, e justamente por essa razão, é defendida inclusive como sendo o mais perfeito dos exercícios físicos. Por quê? A gente tem ali posturas que trabalham a torção, que trabalham lateralidade, que trabalham flexão à frente, que trabalham posturas de abertura do peito, que trabalham inversão do corpo. A gente tem posturas diversas, são centenas e centenas e centenas de posturas, nem todas adequadas para todo mundo. E cada uma delas com uma quantidade enorme de adaptações para se verificar como ser ensinada para cada corpo, para cada sistema de cada pessoa. Por isso que é individualizado, né? Por isso que a gente defende que o processo de ensino de yoga ele deva ser individualizado, que é a forma como a gente faz, que é atendendo individualmente e verificando como é que aquilo vai ser conduzido, não só para verificar que tipo de posturas vão ser usadas, que vai ser diferente para cada pessoa, e as adaptações também vão ser diferentes, mas também para verificar se não é mais importante dar ênfase em outros aspectos que não o aspecto só corporal. Até mesmo quando a gente pegar essa questão, por exemplo, da perturbação, da instabilidade do corpo, esse anga medjayatva. Será que a fonte realmente dessa instabilidade física está vindo só do corpo daquela pessoa? Mas, ainda continuando com a questão toda do corpo, do asana,
o que a gente tem ali? Além de um lidar com o corpo, de manejar o corpo, a gente tem um grande manejo do trabalho respiratório. Cada linhagem, cada tradição de yoga vai ter uma forma específica, uma defesa, de uma maneira de trabalhar a respiração. No nosso caso, dentro da linhagem do professor Krishnamacharya, a gente olha que a inalação é um trabalho de ênfase dessa região do prana, região do peito. Então, quando a gente inala durante o exercício físico do asana, a gente inala sempre sentindo essa região começar a se ampliar. E quando a gente exala sentindo a base do tronco, a região baixa do abdômen começando a recolher. Então tem uma forma de trabalhar a respiração que a gente tem uma maneira de defender o porquê dessa maneira de conduzir. Então a pana, que é a região de baixo, é um prana. Prana é aquilo que dá vida e aquilo que move o nosso corpo. Então tem um prana na região de baixo chamado de apana, responsável pela eliminação, portanto vai ser usado para exalar. E tem um outro prana relacionado à nutrição do nosso sistema, que é o que recebe o ar, que é o nosso maior alimento, ali. Então recebe o ar e, portanto, ele vai ser mais trabalhado na inalação. Portanto, na prática de asana, a gente incorpora muito um trabalho bem específico de desenvolvimento respiratório. Tanto que o mais importante no processo inicial de desenvolvimento da prática de asana é melhorar a qualidade da respiração. O que é melhorar a qualidade da respiração? Fazer com que ela consiga ficar cada vez mais lenta, mais profunda e mais suave, sensível, suave, não no sentido de superficialidade, mas uma condução leve e profunda. Porque essa condução leve tem muito a ver com a nossa condição também mental. A gente cuida dela, a gente se relaciona de uma forma cuidadosa com a respiração. E por que, ao estar falando sobre exercício físico, eu estou explicando asana e estou trazendo essa questão da respiração? Porque o corpo só se movimenta devido a esse conceito do prana, que é aquilo que dá vida, aquilo que dá movimento ao nosso corpo físico. Portanto, até mesmo a nossa instabilidade física, a nossa agitação física, a nossa inquietude, ela não depende apenas de mais força física ou flexibilidade. Esses são conceitos mais enfatizados no exercício ocidental. Não tanto assim nesse conhecimento da Índia, da tradição védica, nesse conhecimento do yoga. No conhecimento do yoga, existe uma grande preocupação em como ativar de uma forma estável, profunda, viva, o trabalho respiratório. Por isso que, quando a gente começa o trabalho de prática de asana, e começa gradualmente, dependendo, fazendo de uma forma muito diferente para cada pessoa, muito não, mas com características diferenciadas, a gente vai primeiro trabalhando mais o movimento dinâmico no asana, ou seja, eu exalo, digamos, indo numa flexão à frente, e inalo, eu volto, porque eu quero ir despertando a respiração. Eu quero fazendo com que, no momento em que eu melhore a minha condição respiratória, o meu corpo comece a se sentir mais nutrido e também mais relaxado, e ele consiga ser usado com essas qualidades. Não adianta eu querer desenvolver força e flexibilidade sem ter uma boa qualidade respiratória e uma boa qualidade de condução, no sentido da minha atitude mental. De que adianta um corpo que aparentemente é mais forte e flexível e uma respiração ruim e uma mente desequilibrada? Qual é o propósito, de construir algo como uma habilidade corporal sem cuidar desses aspectos que são mais profundos? Como é que o yoga vê o corpo? O yoga vê o corpo como um veículo da mente. Ou seja, a mente ela vai precisar utilizar o corpo para aquilo que ela deseja cumprir. Então, no momento em que eu tenho uma certa sabedoria, um certo conhecimento, uma boa discriminação sobre o que é adequado, o que é correto, o que é saudável, eu vou pedir ajuda para o meu corpo para ele poder cumprir aquilo. E eu quero que o meu corpo esteja à disposição disso.
Então a gente sabe que a mente ela é mais importante nesse sentido do que o corpo, em termos de hierarquia, né? Então ela precisa saber qual é o seu propósito, qual é a direção a ser dada, e aí a gente vai então poder conduzir ele. Quando a mente está muito agitada ou quando a respiração está muito agitada, o nosso corpo sente diretamente um reflexo disso. Quantas doenças, quantas perturbações que a gente chama de físicas, né, são perturbações relacionadas aos excessos, ao estresse, né? Então, muita coisa, né? A gente tem muitas doenças, né, que são da natureza mais de rajas, né, que rajas no yoga, né, na linguagem do Sankhya e do yoga, significa a atividade. Né? A gente é muito da interferência, a gente é muito da ação, a gente é muito para fora. Isso é bom? É bom, mas tem que ter sabedoria para saber para onde ir. Né? Não adianta eu ter um carro que tem um potencial muito grande de velocidade, tem um ótimo motor, ele é um carro que responde muito bem aos meus comandos, mas eu não sei para onde eu quero ir com ele. Ele vai ficar parado na garagem, ou então se eu não sei controlar aquele carro, eu vou acabar atropelando alguém, vou bater num poste, vou acabar causando danos. Né? Então essa inteligência que está ali, que é a mente, ela é que vai ter que ser muito bem orientada para saber o que fazer com aquele corpo. Então, rapidamente o corpo ele começa a se perturbar se a mente e a respiração não estão numa direção correta. Na nossa cultura, muitos e muitos exercícios físicos acabam enfatizando a perturbação. Ontem mesmo eu estava dando uma rápida olhada, não consegui ter tempo para ler todo o texto, toda a crônica que um aluno meu me mandou, né, o Mahamuni, de Curitiba. Ele me mandou um texto já faz um tempo, e tinha ficado ali no meu WhatsApp, que é um texto do Rubem Alves, que o nome é o Coitado do Corpo, né? E ele começa dizendo que, se não me engano, um amigo dele, que era educador físico, dizia, né, que o atletismo não era algo criado para a saúde do corpo. Não vou entrar em polêmicas aqui, mas a questão que ele dizia é, né, que quando a gente começa, no sentido assim de começar a usar o corpo em excesso, né, começar a colocar muitos desafios, o que a gente acaba gerando, no fim, é muitas vezes um dano. Um bom educador físico é aquela pessoa que ela vai olhar muito a condição de cada pessoa, né? Vai olhar como construir uma coisa de uma forma muito gradual e respeitosa com o sistema daquela pessoa, e não alguém que vem simplesmente para colocar um monte de coisa repentina ou começar a colocar desafios da gente querer mais. Querer mais já é a perturbação que a nossa cultura nos traz, e a gente dificilmente consegue fazer o oposto, né? Então o que a gente precisa é conseguir ter mais consciência, né, mais discriminação para saber realmente o que é o adequado. A gente já tem uma cultura de excessos, isso já está muito presente para nós. A nossa dificuldade é conseguir largar um pouquinho esses excessos e se preocupar mais com a qualidade de um trabalho físico. Né? Então quando o yoga vem e ele olha para a perturbação do corpo, e ele diz, eu preciso cuidar do meu estado mental, da minha respiração e do meu corpo. Nada que desintegre isso pode ser chamado de saudável, porque vai causar prejuízos a longo prazo. Né? E eu vou estar daí sim considerando realmente o ser humano como ele é. Né? Eu muitas vezes brinco, né, que se a gente realmente se a gente pudesse trabalhar as coisas de uma forma separada, a gente teria condições de realmente separar essas esferas nossas, né? Aí eu digo, né, a gente teria que pegar o corpo físico e mandar para alguém que trabalha só com o corpo físico, marca na mesma hora, já marca alguém que trabalha só com as emoções, na mesma hora já marca uma consulta com alguém que trabalha a parte respiratória. Não dá para separar e mandar um pedaço para cada. A gente vai ter que olhar para isso funcionando junto. Sempre funcionou junto, sempre vai funcionar junto. Quando corpo, mente e respiração não trabalham juntos, o nome disso é morte. Significa que a gente morreu. Não tem como separar durante a nossa vida os sistemas que estão trabalhando um em conexão com o outro. Então, a forma correta é uma queda de internet. Deixa eu ver aqui que eu estou conectado. Deu uma pequena queda de internet, voltando aqui então.
A forma de realmente gerar saúde no corpo é não considerar o corpo isolado do resto. A forma de realmente trazer uma estabilidade, uma sensação, uma experiência de serenidade e saúde para o corpo é não olhar para ele isolado de respiração, isolado de mente. Isso, infelizmente, acaba acontecendo muitas vezes até dentro do ambiente de yoga. Muitas vezes, de uma forma desavisada, as pessoas acabam começando a ensinar ou praticar yoga e se preocupando apenas com o desenho da postura e também não se preocupando se aquela postura é adequada para si mesma ou não. A gente tem que se questionar, mesmo quando a gente vai procurar um profissional, um professor, alguém que nos ensine, a gente tem que verificar se realmente tem bastante conhecimento ali. Se aquele profissional está levando em conta a minha história, as minhas características, a minha condição. Uma pessoa que tem realmente uma capacidade como professor é uma pessoa que escuta muito, que observa e que modifica a sua forma de ensinar a partir do que ela observou. Então nunca terceirizem isso, no sentido assim de aquela pessoa vai ter que adivinhar tudo o que é adequado para mim. Não, ela só vai poder descobrir a partir da interação comigo e a partir da observação. Isso sim que é um processo de aprendizado, um processo real de aprendizado. Então, quando a gente está percebendo, por exemplo, no caso, dentro da linguagem do Ayurveda, quando a gente fala do personagem, da pessoa que tem uma constituição Vata, Vata é uma pessoa que tem muito ar no sistema. Normalmente uma pessoa que tem uma musculatura um pouco mais fraca, uma pessoa normalmente um pouco mais magra. O que acontece com aquela pessoa? É muito comum que essa pessoa tenha muita instabilidade, tenha muita também agitação, e muita instabilidade física. A instabilidade física ela pode tanto ser aumentada por causa de uma constituição corporal, quanto também por causa de uma condição a nível de mente. E tem que se analisar, tem que se avaliar um pouco onde é que está essa origem. A gente percebe que existem essas duas fontes. Se a gente fica um tempo sem se alimentar, é mais natural que a gente comece a perceber mais tremor no nosso corpo. Se a gente começa a ficar numa situação de muita instabilidade emocional e medo, é natural que a gente sinta também um tremor, uma instabilidade física. E quando a fonte é uma ou quando a fonte é outra, a gente está falando de tratamentos com ênfase diferente. Ou uma pessoa que está usando muito estimulante, tomando demais café e tendo uma péssima alimentação e uma péssima rotina ou não dormindo direito. De novo, a gente tem alguma coisa que perturba, que traz instabilidade. Então, é muito importante a gente pensar em todas essas esferas. Tem uma pergunta aqui com relação ao CrossFit. Eu acho que a gente tem que olhar cada exercício, eu não vou me colocar aqui opinião sobre algum específico, até porque não são coisas que eu pratico, não são coisas que eu estudo, mas assim, como é que cada um de vocês, cada um de nós tem que analisar tudo isso, o que a gente mesmo tem que se perguntar? A gente tem que sempre verificar se todas essas condições estão sendo avaliadas. Isso mesmo dentro do meio do yoga, não só em outros exercícios físicos fora do yoga. Hoje em dia, muitas vezes, a gente vê pessoas aplicando yoga onde todo mundo que chega lá recebe a mesma postura. Todo mundo que chega lá é colocado simplesmente para cumprir um desenho sem nenhuma adaptação para a sua própria realidade. Por exemplo, uma das grandes preocupações no trabalho com o corpo físico que a gente tem é verificar para aquela pessoa como aquilo afeta a respiração dela. O que é esperado de uma prática de asana adequada? É esperado que não só depois de eu terminar eu me sinta bem, que durante, enquanto eu estou fazendo, eu sinta que a minha respiração está se tornando mais lenta, como eu falei para vocês, que a respiração está se tornando mais profunda. Eu sempre brinco com uma história, que alguns às vezes lembram, que em algumas aulas eu já contei, quando eu estava lá em 2001, se não me engano, eu estava num curso de yoga, e eram várias pessoas fazendo posturas muito difíceis, e do meu lado uma pessoa num determinado momento, que não estava conseguindo fazer algumas daquelas posturas, ela se colocou na postura, a respiração dela se perturbou completamente, e aí ela voltou da postura e do meu lado disse assim, consegui. E se conseguir é conseguir o quê?
né? Dentro do assunto que a gente está falando hoje aqui, é conseguir gerar mais desequilíbrio. Né? E isso não significa ter conseguido fazer yoga. Né? O que eu fiz foi inadequado para o meu sistema. O que eu fiz perturbou demais a minha respiração. Né? O que eu consegui vai fazer com que haja mais instabilidade no meu corpo, mais anga medjayatva. Né? Porque no momento que minha mente fica mais instável, que minha respiração se perturba, o meu corpo ele vai ser afetado de forma negativa por aquilo. Então, mesmo dentro do próprio yoga, é importante, quando a gente começa a buscar um sistema, a gente começa a buscar um conhecimento, que a gente se aprofunde um pouco naquilo, que a gente tente estudar, porque para a gente fazer a escolha, né, se determinado local é um local seguro para